Eu quero fazer uma oração por todos os mais que vencedores. Tome posse de um desses 7.000 carnês consagrados pelo Bispo Bruno durante toda a madrugada no monte, e você será um mais que vencedor. Ele pegou o carnê pela causa, a causa que estava perdida foi ganha. O nosso Deus é fiel e o nosso Deus responde. Debaixo desta unção, só falta você. Bispo Bruno Leonardo, um dos maiores líderes religiosos que temos atualmente no Brasil. Será que ele seria mais um verdadeiramente homem de Deus, que inclusive faz até milagres? Ou seria ele apenas um falso profeta? Ovelha querida, esse ano de 2025, eu quero declarar que na sua vida não haverá nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Quem irá dizer se Bispo Bruno Leonardo é um falso profeta ou um homem de Deus? Na realidade, são as próprias Escrituras. A resposta para praticamente tudo, quando nós questionamos sobre as coisas do Criador, está aqui. Aqueles que não leem são, na maioria das vezes, aqueles que costumam ser enganados, principalmente por esses falsos profetas. E essas pessoas, por falta de conhecimento, acabam como cegos, sendo guiados por outros cegos e caindo todos em um buraco. Bispo Bruno Leonardo, hoje um dos maiores canais, pelo menos no YouTube, se não maior, podemos dizer assim, de conteúdo protestante, um dos maiores líderes religiosos que possui, se não o maior canal nesse nicho no Brasil. Acessando o canal do Bruno Leonardo, nós temos aí mais de 49 milhões de inscritos no canal dele. Vídeos com milhões ou centenas de milhões de visualizações, como esse aqui, poderosa oração do Salmo 91 para quebrar as amarras e por aí vai. 131 milhões de visualizações. Olha isso, olha a quantidade de pessoas que nós temos por aqui, tá? Um vídeo postado há 10 horas atrás, 2,5 milhões de visualizações. É um engajamento realmente absurdo. É algo realmente, literalmente muito grande. Vídeos postados há 15 horas atrás, 21 horas, 24 horas atrás, com milhões de visualizações. Pessoas literalmente seguindo de uma forma brutal ao Bispo Bruno Leonardo. Olhando esse canal aqui, me deparei com algo que realmente me chamou a atenção. Algo muito curioso. Uma espécie de carnê ungido. E é exatamente esse o tema do nosso vídeo de hoje, quando falamos sobre Bruno Leonardo. Será que as Escrituras aprovam isso? Em algum lugar, Cristo ou os apóstolos? Essa seria a primeira e possivelmente a última pergunta. Exerceram tais práticas. O Bispo Bruno Leonardo, pelo que vemos, oferece aos membros da sua denominação religiosa um carnê, R$50 mensais, a troco de que você poderá, então, pagando esse carnê, ter as bênçãos do Criador. Milagres. Exatamente isso que iremos começar a observar agora. Vamos ver junto aí. Um propósito muito forte. Uma unção consagrada a Deus no Santo Monte. Um chamado dos céus para 7.000 pessoas. E todos que tomarem posse viverão. E todos que tomarem posse viverão. Um chamado para 7.000 pessoas. Será que são só 7.000 pessoas? Com tantas pessoas somente no YouTube? Eu não estou falando dos membros que não estão inscritos, por exemplo, no YouTube, ou pessoas de mais idade, muitas vezes, que nem mesmo acessam a internet. Eu não estou falando de outras pessoas que, por exemplo, têm as suas redes como no Instagram, no Facebook e em outros lugares. Estou falando só do YouTube. Seriam somente 7.000 pessoas? Bom, esse é o primeiro ponto a se observar. Aqueles que têm o seu carnê ungido consagrado viverão. Dê uma pausa, pois já estão trabalhando na programação neurolinguística. Quem não quer viver eternamente? Quem tem o carnê viverá, mas ele sabe que ele não pode pegar tão pesado assim, porque
para que você tenha vida eterna somente por meio de Cristo, da graça de Cristo, que o próprio nome já disse. A graça, ela é de graça. Nós, mesmo não merecendo a graça do nosso Salvador, recebemos ela por conta do amor do próprio Criador por nós. Vamos então continuar aí mais um pouquinho. Já estamos tendo aí, a princípio, um prelúdio de quem é Bispo Bruno Leonardo e as suas práticas. Sobrenatural de Deus. Então o médico disse que a senhora não ficaria, não chegaria a 6 meses. Tá, vamos entender aí. A gente viu, aqueles que têm o carnê ungido viverão. Eles dão um espaço no tempo e depois dizem o sobrenatural de Deus. Ou seja, pessoas que têm então esse carnê irão viver algo sobrenatural. E quem não tem? Então não tem direito a isso? Estamos vendo literalmente aqui uma espécie de barganha. Posso colocar até entre aspas. Mas barganhar com o Criador é uma prática que tais líderes religiosos, considerados pelas próprias escrituras como mercenários, costumam fazer. Muitos vão dizer, mas o Criador pede dízimos, pede ofertas. Essas pessoas então se colocam no nome de Deus para receber dízimos e ofertas. Eu já expliquei sobre isso em vários outros vídeos e eu quero que você assista outros vídeos meus, caso você não saiba, por exemplo, sobre os dízimos. De uma forma resumida, dízimo era um ciclo aonde, de acordo com Hebreus 7:5, somente o povo de Israel poderia executar. Levitas são os únicos que podem receber, aqueles que são da tribo de Levi, e as outras 11 tribos são as únicas que poderiam devolver frutos da terra, pois os levitas não tinham parte na terra. Eles plantavam, colhiam as outras 11 tribos e entregavam 10% aos levitas. Sendo assim, todos teriam ali como se sustentar. Os levitas ficariam com 110%. E eles dividiriam esses dízimos advindos da terra como alimentos com órfãos, viúvas, necessitados e estrangeiros. Ou seja, dízimo nunca foi dinheiro e era mandamento para Israel debaixo da lei. Veio-se a graça, nós vimos que o sacerdócio de Cristo era maior que o sacerdócio levítico pelo sacerdócio de Melquisedeque, e essa prática de sustento de um templo físico acabou ali, pois a partir da graça de Cristo, nós somos o verdadeiro templo, pessoas. Por isso que Cristo pregou o amor ao próximo. E os apóstolos pregaram as ofertas de caridade, ajuda entre uns e outros. Eu já fiz também um vídeo sobre ofertas, onde eu mostro as falsas ofertas para essas pessoas que pregam um falso evangelho, aonde eles unicamente recebem de várias pessoas dinheiro para sustento dos falsos templos, porque hoje o verdadeiro templo somos nós, e, em comparação à igreja primitiva, aquilo que os apóstolos fizeram, onde não haviam sustento de templos de pedra, falsos templos, mas sim sustento de pessoas. Eles vendiam seus bens, dividiam em partes iguais e não havia necessitado entre eles. Tudo isso está escrito aqui nas próprias escrituras. Então, quando você vê um líder religioso querendo dinheiro, seja com dízimos ou ofertas, para sustentar o templo e toda a sua equipe juntamente com ele mesmo, saiba que não há amparo bíblico para isso. Eles estão mentindo para você. Nesse caso aqui, estamos indo além. Além dos dízimos e das ofertas, estamos vendo uma barganha. E é justamente alguém que vem trazendo uma multidão gigantesca de pessoas. Nós estamos vendo a pregação de um falso evangelho, de um falso Cristo, um anticristo, que, de acordo com as escrituras, farão milagres e prodígios de uma forma tão grandiosa que, se possível, enganariam até os próprios escolhidos. Mas o Criador não permitiu que isso acontecesse. E nós, nesse momento, vendo essa barganha, onde as pessoas pagam para terem milagres, começamos a conhecer os frutos de Bispo Bruno Leonardo. Eu sei que ele gosta de censurar, derrubar vídeos, ir para cima e processar canais, mas esse canal aqui está aqui para isso, para lutar diante da verdade, custe o que custar.
Vamos continuar mais um pouquinho aí. O Deus desse altar responde. Responde. Deus é fiel. Me deu meu fruto e curou minha coluna. Deu seu fruto E curou minha e coluna. curou sua coluna. Olha aqui, ó. Qual é o Deus desse altar? Agora que você conhece, você percebe que estamos vendo o próprio anti-Messias. Não estou dizendo que ele é o anti-Messias, mas sim o sistema de um anticristo. Aquele que se faz passar por Cristo, se faz passar pelo Criador, mas que na verdade não é. Se assentou ali para enganar a muitos. Assim como a serpente enganou a Eva, no fim dos tempos, em Apocalipse, nós vemos o dragão saindo para enganar as nações. Todos estão debaixo desse grande engano, os quais pertencem a essa doutrina, falsa doutrina dos falsos templos e dos falsos pregadores, dos falsos profetas. Nós, nesse exato momento, estamos vendo então dinheiro em troca de milagres. Se analisarmos aí de certa forma as escrituras, quando olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que em certo momento, quando Filipe estava pregando, conseguindo converter muitas pessoas a sair desse sistema religioso, expulsando demônios, curando pessoas que estavam enfermas, fazendo com que paralíticos, cegos voltassem a enxergar, paralíticos voltassem a andar, ele se deparou com um homem chamado Simão. Isso está em Atos, no capítulo 8, versículo 9. Simão era um mágico, um cara que iludia o povo e com grande poder, entre aspas, ele se passava como homem de Deus. As pessoas atendiam-no por isso durante muito tempo, como estamos vendo aqui. Ou seja, as pessoas davam atenção a ele por conta disso durante muito tempo, pois ele já tinha iludido todas elas com a sua mágica, às vezes até mesmo com feitiçaria. Felipe, falando a respeito do próprio Cristo, a sã doutrina, batizando, ou seja, introduzindo pessoas nessas boas novas, nesse evangelho do próprio Messias, tanto homem quanto mulheres, chegou ali até o próprio Simão. Ele, vendo Felipe fazendo isso, se encantou. Foi batizado, foi introduzido em Cristo e ficou seguindo o próprio Felipe, vendo como ele fazia grandes sinais e maravilhas. Os apóstolos, então, orando pelas pessoas, impuseram as mãos e entregaram, fizeram com que elas recebessem o Espírito Santo. Simão, o mágico, vendo isso, viu que pela imposição das mãos do apóstolo, por exemplo, Felipe, essas pessoas receberam o Espírito Santo e ele disse: olha, eu te dou dinheiro para que você faça isso comigo também. Eu quero receber esse poder. Então, o próprio apóstolo disse para ele assim: que o seu dinheiro seja contigo para perdição, pois você pensou que os dons do Criador se alcançariam com o dinheiro. Você não tem parte nem sorte nessa palavra, porque o seu coração não é reto diante do Criador. Arrependa-se dessa sua iniquidade. Ou seja, ele pensou que poderia comprar algo do Criador, seja um dom ou, de certa forma, seja um milagre, como é o que estamos vendo com essas pessoas, por exemplo. Pessoas que chegaram a pagar por esse carnê, crentes que agora vão ter os milagres. E aí ele pergunta para essa moça, como nós vimos aí: o Deus desse altar, vamos voltar um pouquinho aqui para que a gente possa ver. Vamos ver. Não ficaria, Não chegaria a 6 meses. não chegaria a 6 meses. O Deus desse altar responde. O Deus desse altar responde. O Deus desse século, quando lemos isso nas escrituras fica muito claro, cegou o entendimento das pessoas que verdadeiramente não queriam seguir ao próprio Cristo, ou não buscavam seguir ao próprio Cristo. O Deus desse século é o próprio Satanás, aquele que está manipulando tudo para enganar as nações, por trás justamente de um sistema do anticristo. Ou seja, nós estamos falando nesse altar aí dele do verdadeiro Criador, um Criador que aceita barganha, ou estamos falando do próprio Criador, do próprio Messias que estava ali com os apóstolos e que nos ensinou tantas coisas puras, livres de toda essa podridão? Consegue começar a encaixar as coisas? Continuar aqui. Deus é fiel. Me deu meu fruto e curou minha coluna. Deu seu fruto E curou minha e coluna. curou sua coluna. Olha aqui, ó. Esse Deus é poderoso. É poderoso, pois
próprias escrituras mostram que iriam operar tantos milagres e prodígios que muitas vezes enganariam até os escolhidos. Continuar. Alguma possibilidade de eu ganhar? O advogado falou, sua causa tá perdida já. Pode... Aí você veio e fez um voto, pegou o carnê por ele. Foi. Eu peguei antes de acontecer a audiência. A causa que ele pegou o carnê pela causa, a causa que estava perdida foi ganha. O nosso Deus é fiel e o nosso Deus responde. Ou seja, estamos vendo aí o próprio Criador que já lhe deu a vida eterna, e você quer um bem maior do que esse, fazendo agora milagres financeiros físicos, ou apenas milagres físicos ali para algumas pessoas, obviamente aquelas que pagaram o carnê. Olha o carnê aí na mão dele. Você percebe que isso daqui não é o verdadeiro evangelho? Quando olhamos para a carta de Timóteo, nós vemos assim: se alguém vos ensina alguma outra doutrina que não for conforme a sã doutrina, a sã palavra do próprio Messias, o nosso Senhor, a doutrina que é segundo a piedade, essa pessoa é soberba, nada sabe, delira acerca das questões e contendas da palavra, das quais nascem inveja, contenda, blasfêmias, coisas suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Eles estão longe da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, ou seja, que a piedade, o amor que Cristo ensinou, o repartir, o amor ao próximo, o partir entre uns aos outros, o partir do pão espiritualmente, seja causa de ganho. Qual deles hoje, seja de qualquer denominação religiosa, não faz com que isso seja causa de ganho? E ele diz: aparta-te dos tais. Você viu que aqui, quando nós lemos o livro de Atos, o próprio apóstolo diz assim: arrependa-se dessa sua iniquidade. Aqui, em Timóteo, nós temos: aparta-te dos tais. Pois o próprio Messias, quando ver tais pessoas que cegamente hoje estão comprando esses carnês, achando que estão ali contribuindo com dízimos, que vão prosperar financeiramente por dar os seus dízimos, as suas ofertas a esses falsos templos, sustentando falsos templos de pedra, esquecendo-se dos verdadeiros templos, essas pessoas são justamente aquelas que naquele grande dia o próprio Cristo olhará e dirá: apartai-vos, e você tem aqui a palavra para confirmar isso, né? Aparta-te, apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Por quê? São esses que praticam a iniquidade. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E aqui em Timóteo nós vemos que, de forma alguma, o evangelho deve ser causa de lucro. Qual deles hoje não faz isso? Aí você vai me dizer: poxa, mas pera, como é que eles vão pagar água, luz, como é que eles vão pagar aluguel ali dos templos religiosos para pregar o evangelho? Primeiro, não estão pregando o evangelho, estão pregando um falso evangelho. Você que está sustentando isso já é cúmplice de todos esses pecados. E é por isso que quando olhamos para o livro de Apocalipse, e aqui eu tenho um estudo muito, mas muito interessante, nós temos uma mensagem figurativa que faz com que você abra o seu entendimento. Lá, em Apocalipse 17, por exemplo, nós temos a descrição da noiva. A noiva é a verdadeira igreja. Podemos ver aqui. A verdadeira igreja é aquela que segue a Cristo em espírito e em verdade. Um grupo de pessoas, não um templo ou não vários templos de pedra. Igreja são pessoas que seguem verdadeiramente a Cristo. Quando olhamos no capítulo 18, no capítulo 19, nós temos que um grupo de pessoas que pensa que segue a Cristo,
mas que, na verdade, estão vivendo um grande engano, uma grande confusão, uma grande Babilônia, são considerados como a prostituta, como nós temos aqui. O livro de Apocalipse, como boa parte das escrituras, é completamente figurativo. Quando vemos mulheres descritas nas escrituras, estamos falando de grupos de pessoas com uma espécie de ligação com o Criador. A noiva, um grupo de pessoas que tem uma ligação, segue verdadeiramente a Cristo por amor. É por isso que é chamada de noiva. Por quê? Porque existe uma aliança entre o Criador e entre a noiva, que é a igreja. Quando vemos outro tipo de mulher, uma prostituta, nós estamos falando de um grupo de pessoas que se prostituiu espiritualmente, pois eles precisam de algo para continuar. O que é esse algo? A prostituta, e o nome já diz, o apóstolo foi perfeito em sua colocação quando nomeou-a assim, precisa de dinheiro. Olha quanto dinheiro tem aqui embaixo. Se você tirar o dinheiro da prostituta, que são os falsos templos de pedra, o sistema religioso atual, a mãe católica, nós vemos ela descrita em Apocalipse como uma mãe. Por que mãe? Porque tem filhas. As filhas são as protestantes. O catolicismo romano é a principal, a grande Babilônia. E aquelas que saíram de dentro do catolicismo romano são as protestantes, as filhas, que seguem o mesmo padrão. Lá você tem um padre, aqui você tem um pastor. Tem um altar, aqui você tem um altar. Lá você tem uma catedral, um templo, aqui você também tem um templo de pedra. Você tem ali os dízimos, as ofertas, você tem aqui os dízimos, as ofertas em dinheiro e por aí vai. Você tem a ceia física, você tem batismo físico, cada um com a sua loucura, mas você tem. Ambas têm algo em comum, o dinheiro. Se você tira o dinheiro dela, ela vai embora, assim como uma prostituta. Mas aqueles que seguem a Cristo pelo amor, esses sim não precisam, não estão na dependência do dinheiro. Pois se houver dinheiro ou não, a verdadeira noiva vai continuar com o marido, na riqueza ou na pobreza. Já a prostituta, sem dinheiro, meu amigo, já era, ela vai embora. Então, você percebe como o apóstolo fez uma grande colocação? Esse é um estudo que eu vou liberar gratuitamente aqui nesse canal nos próximos dias. Tá? Estou ainda decidindo o horário que será liberado, mas provavelmente de manhã, por volta de 5 ou 6 horas da manhã, eu vou avisar, mas esteja atento porque esse estudo aqui faz com que muitas pessoas possam abrir os olhos de uma forma grandiosa para esse sistema religioso atual que está assentado simplesmente no dinheiro. Vamos continuar mais um pouquinho aí para que a gente possa ver? Dá um glória a Deus e aplauda. Diga sim para esse grande chamado. E seja um dos mais que vencedores. Envie a palavra carnê para o WhatsApp do Bispo Bruno Leonardo e o seu endereço completo. E você receberá o carnê em sua residência. Mais que vencedor, né? Só mandar a palavra carnê que eu recebo e assim eu já serei abençoado. Como é que as pessoas podem se deixar levar por uma doutrina como essa? Uma barganha. Vamos continuar. Através dos correios, ou vá tomar posse diretamente em uma de nossas igrejas. Em uma de nossas igrejas. Em João 10, nós vemos claramente que o Messias deixa claro: haverá uma única igreja e um único pastor. E haverá um rebanho e um pastor. Mas por que eles estão colocando aqui que você pode ir nas nossas igrejas? Se você olhar esse estudo aqui, você verá que a prostituta, ela de certa forma, substitui a verdadeira igreja pela falsa. Os verdadeiros templos, que a partir da graça de Cristo são pessoas, somos nós, são substituídos, trocados justamente para enganar pelos falsos templos. Ou seja, uma igreja, que é uma pessoa, o templo do Criador, agora é um falso templo. Por isso é que eles sustentam os falsos templos, fazendo você errar propositalmente para que você caia no buraco no dia do grande julgamento. E quando você observa esse estudo aqui, você vê que a prostituta está baseada no sustento do falso templo,
Ou seja, eles chamam os seus templos de igreja e dizem: venha direto em nossas igrejas. Você se locomove, caminha para ir até uma das igrejas, sendo que você é a igreja. E quando você percebe o ensino da noiva, você consegue compreender que o verdadeiro templo, a verdadeira igreja, é você, somos nós, ok? Se seguirmos Cristo verdadeiramente. Vamos finalizar aí. Uma vez por mês você estará fazendo sua semeadura de R$50 através de depósito ou transferência bancária. Olha que semeadura, né? Eu vou plantar lá para que eu possa colher os milagres do Criador. É confirmado, uma verdadeira barganha. Tome posse de um desses 7.000 carnês consagrados pelo Bispo Bruno durante toda a madrugada no monte, e você será um mais que vencedor. Debaixo desta unção, só falta você. Tá repreendido, meu amigo. Eu não participo disso, não. Eu espero que você também, nesse momento, tenha tido seus olhos abertos para compreender cada vez mais essa grande apostasia que nós estamos vivendo. Porque, olha isso aqui. Só seguindo esse canal no YouTube, quase 50 milhões de pessoas. Portas largas. É por isso que o próprio Cristo deixou muito claro. Poucos são aqueles que encontrarão as portas estreitas. Quando vemos multidões assim, a maioria, muitas pessoas, podemos ter certeza que esse caminho aí dificilmente será o caminho correto. Minha missão aqui é abrir os seus olhos. Eu te peço para que compartilhe esse vídeo com mais pessoas e comente aqui embaixo. Você conseguiu enxergar o que nós estamos nesse momento vendo diante daquilo que Cristo nos alertou como grande apostasia? Em breve eu solto o estudo aí sobre a noiva e a prostituta, e eu tenho certeza que a cada dia que passa, o seu entendimento se expandirá e os seus olhos se abrirão. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.